Olá, viajantes do tempo e conhecedores dos mistérios. Bem-vindos ao nosso canal, onde desvendamos os véus que cobrem as tradições ancestrais e os sussurros que ecoam dos tempos imemoriais. Hoje, mergulharemos num dia que, à primeira vista, pode parecer apenas mais uma data no calendário, mas que, sob a sua superfície, pulsa com significados profundos, avisos e a promessa de revelações. Nesta noite, o véu entre os mundos é mais fino, e os antigos sussurros podem tornar-se gritos. O ar carrega uma energia particular, uma mistura da melancolia do verão que se despede e a expectativa do outono que se anuncia. Um tempo de transição, onde a sabedoria popular nos adverte a estarmos atentos. O dia 19 de setembro é marcado por uma confluência de energias, ligadas intimamente aos ciclos da natureza e ao labor humano. É um período de colheitas, especialmente da vindima, a apanha da uva, que em Portugal e noutras terras vinícolas é um acontecimento de profunda significância cultural e econômica. Mas para além do suor e do trabalho nos campos, este dia carrega consigo uma dimensão espiritual e mística, um convite à introspecção e à observação dos sinais que o universo nos envia. No calendário cristão, este dia é especialmente reverenciado em honra a Nossa Senhora de La Salette. A história desta aparição mariana é um poderoso lembrete da nossa conexão com o divino e com o mundo natural. Em La Salette, França, a Virgem Maria surgiu a duas crianças pastoras, Mélanie Calvat e Maximin Giraud, em 1846. A sua mensagem não era apenas de fé, mas de um aviso solene sobre as consequências das transgressões humanas, em particular, o desrespeito pela santidade do domingo e a blasfêmia. A senhora chorou, lamentando a indiferença da humanidade e profetizando a fome, especialmente a perda das batatas e do trigo, caso não houvesse arrependimento. As súplicas a Nossa Senhora de La Salette frequentemente pedem pela proteção das colheitas, pela chuva abençoada, pela saúde da família e, acima de tudo, pela conversão e paz. Muitos buscam a sua intercessão para superar momentos de crise, tanto pessoais quanto comunitárias, inspirados pela promessa de que, com a oração e a penitência, tudo se pode reverter. Embora profundamente cristã, esta devoção ressoa com raízes pagãs mais antigas, ligadas ao culto da Mãe Terra e à sacralidade da fertilidade e da abundância, elementos cruciais em qualquer sociedade agrícola. O medo da fome e a esperança de uma colheita farta são elos que unem o homem primitivo ao devoto moderno. Agora, vamos mergulhar na história que moldou o significado religioso deste dia. Imaginem-se nas altas montanhas dos Alpes franceses, num dia ensolarado de verão de 1846. A paisagem é verdejante, os rebanhos pastam tranquilamente. Duas crianças, Mélanie Calvat, com 15 anos, e Maximin Giraud, de apenas 11, estão a guardar as suas vacas. Eles são jovens, simples, com a pureza e a ingenuidade da infância ainda neles. Ao meio-dia, depois de um almoço frugal, decidem tirar uma sesta perto de uma pequena ravina. Quando acordam, notam uma luz extraordinária, mais brilhante que o sol, a tremeluzir. Inicialmente, assustados, pensam que é fogo, mas a luz expande-se e no seu centro, uma figura resplandecente emerge. É uma dama, sentada sobre uma rocha, com o rosto entre as mãos, a chorar. Esta imagem de uma senhora em pranto, vestida com um traje camponês da região, um vestido branco, um avental dourado, um lenço branco na cabeça e uma coroa de rosas, já é por si só impactante. No seu peito, uma cruz luminosa pendia, com os símbolos dos instrumentos da paixão, um martelo e uma tenaz. Dos seus ombros, um rosário brilhante caía. Com uma voz suave, mas carregada de uma tristeza profunda, a senhora começa a falar, alternando entre o francês e o dialeto local. Ela revela que está a chorar pela dureza dos corações dos seus filhos, pela falta de fé e pelo desrespeito ao nome de Deus. Os pastores, inicialmente petrificados pelo medo,
Sentem-se gradualmente cativados pela sua presença. A dama detalha as consequências de tal desrespeito. As colheitas seriam destruídas, as batatas apodreceriam, as uvas secariam e as crianças pequenas poderiam morrer de fome. Ela menciona a grande fome que já havia afligido a região e adverte que viria outra pior, se a humanidade não mudasse os seus caminhos. Se o meu povo não quiser submeter-se, disse ela, serei forçada a largar o braço do meu filho. É tão forte e tão pesado que já não o posso suster. A dama pede-lhes que rezem e que partilhem a sua mensagem com todo o seu povo. Antes de desaparecer, ela confia a cada criança um segredo, que deveriam guardar para si, e que só mais tarde seriam revelados. Lentamente, a figura da dama eleva-se no ar, dissolve-se na luz e desaparece. Melanie e Maximin, embora assustados, sentiram a urgência da mensagem e, ao regressarem à aldeia, relataram tudo o que viram e ouviram. A notícia espalhou-se rapidamente, e a aparição de La Salette tornou-se um dos mais significativos eventos marianos do século XIX, reconhecido pela Igreja Católica. A mensagem de La Salette não é apenas uma história de fé, mas uma parábola intemporal sobre a responsabilidade humana para com a criação e para com o próximo, e as consequências espirituais e materiais das nossas escolhas. Agora, preparem-se para descodificar os sinais do destino que este dia nos pode trazer. O universo, meus amigos, fala-nos em linguagens súbites, e basta estarmos atentos para as compreender. Sinais do destino. Presságios populares. 1. Chuva no dia 19 de setembro. Se chover neste dia, é um presságio de uma estação de cogumelos abundante e de boas colheitas para o ano seguinte. A água, neste contexto de transição, simboliza a purificação e a nutrição da terra para futuros frutos. No entanto, se a chuva for tempestuosa e acompanhada de ventos fortes, pode indicar que o inverno será rigoroso, testando a resistência dos cultivos. 2. Manhã e nevoada. Uma manhã com neblina densa que se dissipa lentamente sugere um inverno ameno e sem grandes geadas, favorecendo as sementeiras de outono. A neblina é vista como um cobertor que protege a terra. 3. Primeiras folhas a cair. Se observarem as primeiras folhas das árvores a cair em grande quantidade neste dia, é um sinal claro de que o inverno chegará mais cedo e será mais intenso que o habitual. A natureza antecipa e alerta-nos para o que está por vir. 4. Encontrar uma aranha em casa. Encontrar uma aranha tecendo a sua teia dentro de casa neste dia é um bom presságio. A aranha, tecelando o destino, indica que notícias inesperadas ou um ganho financeiro surpreendente estão a caminho. Não a matem. 5. Derrubar chaves ou um molho de chaves. Se por acaso derrubarem as vossas chaves, esperem uma visita inesperada, que poderá trazer notícias importantes ou novas oportunidades. As chaves simbolizam o acesso a novos caminhos. 6. Quebrar um espelho. Embora sempre seja um presságio de azar, se acontecer neste dia, o seu impacto é intensificado. Simboliza a quebra de proteção e a abertura para energias negativas. A crença popular dita que resultará em 7 anos de má sorte, e para mitigar, é necessário recolher os cacos e enterrá-los sob a luz da lua nova. 7. Avistar um pássaro raro ou incomum. Se avistarem uma ave que raramente aparece na vossa região, é um sinal de que uma mensagem importante do reino espiritual, ou de um ente querido que já partiu, está a tentar chegar até vós. Estejam abertos à intuição. 8. Derrubar sal. Acidentalmente derrubar sal é um sinal de mau presságio, indicando discussões familiares ou perdas financeiras. Para anular, pegue numa pitada de sal com a mão direita e atire-a por cima do ombro esquerdo, diretamente no rosto do diabo, afastando o mal. Os sonhos. Nesta noite. Os sonhos que vos visitam na noite de 19 para 20 de setembro são considerados particularmente significativos,
portadores de mensagens profundas do subconsciente e do plano espiritual. Sonhar com água. Se a água for limpa e cristalina, indica purificação, renovação espiritual e resolução de problemas emocionais. Se for turva ou agitada, pode alertar para turbulências emocionais ou segredos que precisam ser revelados. Água corrente simboliza o fluxo da vida e a libertação de velhos padrões. Sonhar com frutas ou colheitas. Reflete preocupações com a abundância, a segurança financeira e o sucesso dos vossos esforços. Uvas maduras significam prosperidade e alegrias partilhadas. Frutas podres podem indicar oportunidades perdidas ou a necessidade de deixar para trás algo que já não vos serve. Sonhar com crianças. Crianças felizes e brincando representam a vossa inocência interior, novas ideias ou o desejo de começar algo novo. Crianças chorando ou perdidas podem simbolizar medos inconscientes, problemas não resolvidos ou a necessidade de cuidar da vossa criança interior. Sonhar com montanhas. Montanhas altas e imponentes sugerem desafios que enfrentam ou metas elevadas que desejam alcançar. Escalá-las com sucesso indica vitória sobre obstáculos. Montanhas cobertas de neblina podem representar incerteza ou segredos ocultos que esperam ser desvendados. Sonhar com a Virgem Maria ou figuras religiosas. Este é um sonho de profunda bênção e proteção. Indica que estais a ser guiados e que as vossas orações foram ouvidas. A mensagem pode ser de consolo, encorajamento ou um chamado à reflexão sobre a vossa fé. Nascidos neste dia, guardiões da intuição. Quem tem a sorte de nascer a 19 de setembro é dotado de uma sensibilidade e intuição notáveis. São almas antigas, muitas vezes com uma profunda ligação ao reino espiritual e uma empatia inata para com o sofrimento alheio. A sua compaixão é quase ilimitada, tornando-os excelentes conselheiros e amigos leais. No entanto, esta mesma sensibilidade pode torná-los propensos à melancolia e a sentir o peso do mundo sobre os ombros. São pessoas que buscam a verdade, a justiça e têm um forte senso de dever. O seu caminho é frequentemente marcado pela necessidade de equilibrar a sua rica vida interior com as exigências do mundo exterior. Possuem uma resiliência discreta que lhes permite superar adversidades com uma fé inabalável, muitas vezes encontrando força na natureza e na espiritualidade. Podem ser por vezes enigmáticos, guardando os seus próprios segredos, mas a sua sabedoria e a sua luz interior são um farol para quem os rodeia. Muitos sentem um chamado para servir, seja na arte, na cura ou na busca do conhecimento místico. O seu desafio é aprender a proteger a sua própria energia para não se esgotarem ao ajudar os outros. Aniversariantes, irmãos de alma. Neste dia, celebramos nomes que, de alguma forma, ecoam as energias do 19 de setembro. Januário. Um nome de origem latina que evoca o início, as portas. Quem o carrega é frequentemente um pioneiro, alguém que abre caminhos. Melanie. Um nome de origem grega que significa escura ou negra, mas que, no contexto de La Salette, ganha uma dimensão de profundidade e revelação. Melanie é frequentemente associada à intuição, à capacidade de ver além do óbvio, à sensibilidade e a uma forte espiritualidade. São pessoas que carregam segredos ou têm a capacidade de desvendá-los, muitas vezes com uma alma observadora e uma perspicácia notável para as verdades ocultas. Maximin, de origem latina, significa o maior. Evoca uma personalidade forte, resiliente e muitas vezes um líder nato, com uma fé inabalável. Sofia. Um nome de origem grega que significa sabedoria. Pessoas com este nome são frequentemente pensadoras profundas, amantes do conhecimento e da verdade. Constança. De origem latina, significando firmeza, constância. Reflete uma personalidade leal, perseverante e de fortes princípios.
tradições e rituais. O que fazer para harmonizar-se com o dia? Este dia oferece uma oportunidade única para nos conectarmos com as forças da natureza e com a nossa própria espiritualidade. Ao participar nestas tradições, honramos os antigos caminhos e convidamos a bênção para as nossas vidas. 1. O ritual da gratidão pela colheita, ou oferenda das primeiras uvas. Objetivo: expressar gratidão pelas dádivas da terra e garantir a abundância futura. O que será necessário? Um pequeno cesto ou travessa de vime, um punhado das mais belas uvas da estação. Mesmo que compradas no mercado, escolha as mais frescas e vistosas. Uma vela branca, um pequeno copo de água limpa e um raminho de alecrim. Quando e como realizar? Ao nascer do sol ou ao entardecer. Encontre um local tranquilo na sua casa, de preferência perto de uma janela ou no seu jardim. Coloque o cesto com as uvas, a vela branca e o copo de água à sua frente. Acenda a vela e, segurando o raminho de alecrim, feche os olhos. Visualize os campos, as videiras carregadas, o sol a beijar os frutos. Sinta a gratidão pelo alimento que a terra oferece. Texto para meditação. Intenção. Mãe Terra, receba a minha gratidão por esta colheita farta. Nossa Senhora de La Salette, vela por nós e abençoa a terra que nos sustenta. Que estas uvas, frutos do sol e da chuva, sejam símbolo da abundância que a vida nos oferece e que a prosperidade jamais nos abandone. Que o próximo ciclo seja igualmente generoso. O que fazer depois? Deixe as uvas e a água em repouso por algumas horas. Depois, pode comer as uvas, partilhá-las com a família ou deixá-las para os pássaros, simbolizando a partilha da abundância. A água pode ser usada para regar uma planta. O alecrim pode ser queimado para purificar o ambiente. 2. Preparação de um amuleto de proteção da videira. Objetivo: criar um talismã que proteja a casa e os seus habitantes de infortúnios e que atraia fertilidade e vitalidade. O que será necessário? Pequenos pedaços de videira, se tiver acesso, ou ramos finos de outras plantas robustas como oliveira, carvalho, fita verde ou roxa, uma pequena campainha ou sino, opcional. Quando e como realizar? Durante o dia, de preferência com a luz do sol. Se tiver acesso a uma videira, peça licença à planta antes de cortar alguns raminhos finos. Se não, use galhos finos de outras árvores consideradas protetoras. Entrelace 3 raminhos, formando uma pequena trança ou um anel. Enquanto os entrelaça, visualize a energia da terra e da vida a fluir através deles, formando um escudo protetor. Amarre com a fita verde ou roxa e, se desejar, adicione a pequena campainha, que serve para afastar energias negativas com o seu som. Intenção: pelo poder da terra e da vida, que este amuleto guarde meu lar de todo o mal. Traga fertilidade em meus empreendimentos e vitalidade a todos que aqui residem. Que a proteção seja constante e a paz duradoura. O que fazer depois? Pendure este amuleto acima da porta de entrada da sua casa ou num local central, como a cozinha ou a sala, onde a família se reúne. Ele deve permanecer ali até o próximo ciclo de colheita, quando poderá ser substituído por um novo. 3. Ritual da limpeza das lágrimas. Objetivo: purificar a alma de tristezas, culpas e arrependimentos, alinhando-se com o espírito de penitência e renovação de La Salette. O que será necessário? Uma bacia com água morna, sal grosso, algumas folhas de louro, uma toalha limpa. Quando e como realizar? Ao entardecer, antes de dormir. Prepare a bacia com água morna. Adicione 3 colheres de sopa de sal grosso e algumas folhas de louro. Sente-se num local tranquilo e mergulhe as mãos na água. Feche os olhos e reflita sobre as preocupações, tristezas ou erros que pesam na sua alma. Imagine que a água está a absorver todas essas energias negativas.
Intenção, oração. Água purificadora, sal sagrado, louro protetor. Eu vos peço que levem embora todas as mágoas, todas as culpas, todos os arrependimentos que me pesam, que a Virgem de La Salette interceda por mim, lavando as minhas dores e renovando o meu espírito, que eu possa perdoar e ser perdoado e seguir em paz. O que fazer depois? Depois de alguns minutos, retire as mãos, seque-as com a toalha limpa, despeje a água num ralo ou diretamente na terra, imaginando que as energias negativas são devolvidas à terra para serem transmutadas. Sinta a leveza e a renovação. As tradições culinárias do dia. A culinária de 19 de setembro celebra a generosidade da colheita e a chegada do outono. Uvas e o mosto. Naturalmente, as uvas frescas são as protagonistas. Saborear as uvas da nova safra é um ritual em si, um agradecimento pela doçura da vida. O mosto, o sumo da uva acabado de espremer antes de fermentar, é uma bebida sagrada neste dia, simbolizando a pureza e a esperança de um bom vinho. Broa de milho. Um pão rústico e substancioso, feito de farinha de milho, muitas vezes com um toque de azeite. A broa de milho representa a fartura da terra e é um alimento básico que nutre o corpo e a alma. Pode ser acompanhada de azeitonas, queijo fresco ou sardinhas assadas. Caldo verde com chouriço. À medida que as noites começam a ficar mais frescas, um prato reconfortante como o caldo verde, uma sopa típica portuguesa de couve galega finamente cortada, batata e chouriço, é perfeito. Simboliza o calor do lar e a união familiar. Doces de fruta. Compotas e marmeladas feitas com as frutas do final do verão, figos, pêssegos, amoras, são preparadas para conservar o sabor da estação, uma prática ancestral de prever e garantir provisões para o inverno. Os grandes proibições do dia. Cuidado para não despertar a desgraça. Os antigos sabiam que certos dias exigem um respeito particular, e o dia 19 de setembro não é exceção. Ignorar estas proibições é, segundo a crença popular, atrair a desgraça. 1. Não desperdiçar comida, especialmente pão e frutos da terra. Esta é talvez a proibição mais forte neste dia, devido à mensagem de La Salette sobre a fome. Desperdiçar o pão ou as uvas é uma afronta à Mãe Terra e à providência divina. As consequências são severas. Acredita-se que tal ato pode atrair a escassez para o seu lar, não apenas na comida, mas em todas as áreas da vida. A gratidão pela colheita é fundamental. 2. Não ignorar os necessitados. Negar ajuda a quem pede pão, abrigo ou consolo neste dia é considerado um pecado grave. A mensagem da Virgem de La Salette é um apelo à caridade e à compaixão. Quem vira as costas aos pobres pode ver a sua própria vida esvaziar-se de alegria e bênçãos e a sua fortuna diminuir. 3. Evitar mentiras e falsidade. Este é um dia para a verdade e a revelação, tal como a Virgem revelou a sua mensagem. Proferir mentiras, especialmente em assuntos sérios ou que afetem a vida de outros, pode atrair uma névoa de enganos e desconfiança para a sua própria vida, fazendo com que ninguém acredite nas suas palavras. 4. Não iniciar projetos que exigem resultados imediatos e grandiosos. O 19 de setembro é um dia de transição e reflexão, não de ações impetuosas. Iniciar um empreendimento que exige um retorno rápido e espetacular pode levar a fracassos retumbantes e perdas financeiras. É um dia para planear e semear, não para colher de imediato. 5. Evitar cortar cabelo ou unhas. Acredita-se que cortar o cabelo ou as unhas neste dia pode cortar a sua ligação com as energias protetoras ou a sua vitalidade. Isso pode levar a uma sensação de fraqueza, vulnerabilidade a doenças e uma diminuição da sorte pessoal. Os fios de cabelo e as unhas são vistos como extensões da nossa energia vital. 6.
não fofocar ou falar mal dos outros. A Virgem de La Salette exortou a penitência e a mudança de comportamento. Fofocar ou espalhar maledicências neste dia é ir contra esse princípio. As consequências são que a negatividade que se projeta sobre os outros acabará por se voltar contra quem a proferiu, criando inimizades e distúrbios na sua própria vida. 7. Não deixar janelas e portas abertas durante a noite sem proteção. Com o véu entre os mundos mais fino, deixar as aberturas da casa desprotegidas durante a noite é convidar energias indesejadas ou espíritos errantes a entrar. Isso pode resultar em noites mal dormidas, pesadelos, sensações de peso ou até pequenas doenças para os moradores da casa. Sugere-se ter uma figa ou um raminho de arruda à entrada. 8. Não brigar ou levantar a voz em casa. A harmonia familiar é sagrada neste dia. Discussões e gritos perturbam a paz do lar e podem atrair discórdia duradoura. A energia de La Salette é de tristeza pelo pecado e apelo à reconciliação. Brigar é desrespeitar essa mensagem e pode fazer com que a paz se afaste da sua família. 9. Não se desfazer de objetos antigos de valor sentimental. Desfazer-se de heranças ou objetos carregados de memórias familiares pode ser visto como um corte com as suas raízes e com a sabedoria dos seus antepassados. Consequência: perda de identidade, sensação de vazio e até a quebra de uma linhagem de sorte. Que os antigos conhecimentos iluminem vosso caminho e que os mistérios deste dia vos tragam sabedoria e proteção. Lembrem-se, o respeito pelas tradições não é superstição, mas uma forma de honrar a memória e a sabedoria daqueles que vieram antes de nós. Até a próxima, e que a luz esteja convosco.